Fala, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Pessoal, nós estamos aqui na sede do Projeto Lucas e nós vamos falar hoje com ele, o pastor Jodson, e nós vamos hoje abordar a temática liderança e o jovem. Nós procuramos esse tema porque os líderes têm tido uma dificuldade em lidar com os jovens. E o Jodson ele vai falar um pouco a respeito disso. Faz o seguinte, puxa a cadeira e vem para a mesa. Pastor, muito obrigado por ter confiado na gente, por ter aceitado o nosso convite, desde já. Que é isso, cara. Eu que agradeço. Deus abençoe todo mundo que está acompanhando aí. Bom conhecê-los e o que a gente puder ser útil, a gente está à disposição. Vamos ver se eu consigo responder essas questões aí, né? Jodson, para você, como que é para você lidar com essa juventude, sendo líder dos jovens, pastor dos jovens? Porque o jovem ele passa por uma fase de transição biológica e mental. O jovem está ainda em uma confusão, ele não sabe ainda o que ele quer. E para você, como que é liderar e estar com os jovens? Para mim é um privilégio. Eu acho que liderar jovens de todas as missões que a gente tem é uma que eu chamaria das mais, ao mesmo tempo, desafiadoras, também mais nobres, porque a gente está de alguma maneira preparando a próxima geração. Quando a gente fala da juventude, a gente fala de uma realidade, como você pontuou, de um ser em formação, de alguém no processo de decisão, e ao mesmo tempo que isso para alguns pode parecer um tanto quanto complexo, é ao mesmo tempo uma coisa extremamente relevante. Por quê? A gente está diante dos futuros líderes, a gente está diante da continuidade. Se a gente não trabalhar bem essa galera, a gente vai ter problema na estabilidade daquilo que a gente está construindo hoje. Então eu me sinto privilegiado por poder trabalhar com essa geração. E quando, qual momento da sua vida que você olhou e falou assim, cara, eu me dou bem liderando jovens, esse é o meu chamado, é para isso que Deus me chamou. Quando foi esse momento, na sua vida? Cara, eu não diria que teve um momento assim. Eu comecei a trabalhar com os jovens sendo muito jovem. O primeiro grupo que eu liderei foi ainda no Rio de Janeiro, num contexto de uma comunidade muito carente. Eu comecei a trabalhar como líder de jovens, eu tinha 15 anos. Então, por uma necessidade que surgiu, aquela coisa, não tinha ninguém para assumir. Cara, você vai lá, parece ter um pouquinho de cabeça, então assume essa parada. E aí, desde então, eu continuo, me apaixonei por isso. E eu acho que uma das coisas mais importantes de ser dita é que eu nunca enxerguei isso como um trampolim. Tem algumas pessoas que acreditam, não, vou liderar o jovem agora e se for legal eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. Sim, a minha visão sempre foi, estando no pastoreio de jovens, entender isso como uma vocação. Então, eu acho que essa é a grande sacada, a grande coisa que tem me vinculado durante tanto tempo aí essa galera. Tem uma frase que diz assim, que os jovens têm a cara do líder. É verdade? Porque se o líder for um pouco mais introspectivo, os seus jovens automaticamente serão. E se o líder for aquele cara que vai, vamos dizer, que pega o boi na unha mesmo, que faz a obra de Deus de fato, os seus jovens também serão. É verdade essa frase? O que você acha? Rapaz, o jovem tem a cara do líder, graças a Deus que não é de todo verdade, porque na Assembleia de Deus de Londrina tem uma galera bonita e eu sei que eu não sou bonito não. Então, do ponto de vista da identificação, eu diria que como pastor, como líder, a gente se torna uma referência de sentido. A partir disso, as pessoas elas vão olhar em nós e enxergar em nós características, propostas e propósitos que vão gerar ou não identificação. Então, eu diria que a primeira reação é você ter um grupo que se aproxima de você por conta dessa identificação. Essa identificação ela pode ser pessoal ou ela também pode ser com relação à missão. Com o tempo, você vai construindo um grupo que se identifica com a missão. E aí eu diria que ele não passa a ser a cara do líder no que diz respeito à personalidade, reações. Ele passa a ser ou passa a ter a cara da visão que o líder tem e se comprometer com ela. Então eu, por exemplo, trabalho na liderança da juventude aqui da Assembleia de Deus Central em Londrina. Trabalham comigo quase 30 pessoas.
essa é a minha equipe. A minha equipe é uma equipe completamente diversa. Eu tenho gente de personalidade, de perfis completamente diferentes. O que faz com que essas pessoas estejam conectadas? É a visão. Então elas, apesar de olharem para mim, e algumas me criticam pela forma como eu falo, pô, Jodes, caramba, cara, você também, você deveria ser mais isso, você deveria ser mais aquilo, e isso eu acho completamente saudável, mas elas estão conectadas por conta da missão da liderança que a gente está trabalhando. Né? A outra pergunta eu esqueci que eu ler. Não, você é burro, cara, que loucura. Gente, agora a quarta pergunta, que é bastante interessante. Jodson, a gente vê, por exemplo, assim, muito jovem que cai, que peca, que erra, e muitas das vezes a liderança joga ele para escanteio, deixa ele para escanteio e esse não participa mais, esse não vai ser o mesmo. A pergunta é, qual é a posição do líder de jovens quando esse jovem cai, quando esse jovem peca? Esse jovem deve ser compreendido, qual é a posição da liderança diante disso? Entendi. Uma das coisas que eu queria pontuar aqui é que muitas vezes a gente acaba, como líderes cristãos, buscando a nossa referência ou as nossas referências de liderança num ambiente ou num local que não é o ideal. Como líderes cristãos, a nossa referência de liderança é Cristo. Nós temos um modelo. O nosso modelo não é um modelo de uma cópia organizacional de uma grande empresa que está dando certo, embora a gente até possa se inspirar de alguma maneira, mas como referência a gente tem Cristo, a gente tem a palavra de Deus. Então a Bíblia fala disso com muita clareza, com muita tranquilidade, e em Jesus a gente vê isso claramente explícito na forma como ele lida com as pessoas. A gente tem no Novo Testamento Jesus contando duas parábolas onde a gente tem duas realidades. A primeira delas é a parábola do filho pródigo e a segunda é a parábola do bom samaritano. Na primeira parábola a gente tem um jovem, a gente tem um cara que decide deliberadamente sair do ambiente da casa, viver a sua vida e arcar com essas consequências. Então a gente vai ter no ambiente da juventude os pródigos. É o cara que, não, cara, eu quero, me deixa, vou, eu só preciso da grana para eu bancar minhas loucuras. Do outro lado, Jesus também conta a parábola do bom samaritano, que é a história de um cara que está descendo, está vindo num caminho em cima de uma cavalgadura e ele é assaltado por um grupo de pessoas que batem, que deixam ao chão e o deixam quase morto. Para o pródigo, o que o pai faz é dizer, é isso que você quer? Beleza, pode ir, e o que ele faz é ficar em casa, preparando a casa, aguardando o seu retorno. Para aquele que é o caído no meio do caminho, a Bíblia diz que o samaritano aplica óleo e também aplica vinho, o samaritano coloca em cima da sua cavalgadura, leva ele para um hotel e paga, e ainda diz para o cara, cuida dele, quando voltar você vai pagar, ou seja, tudo que é possível é feito para recuperar esse cara que foi assaltado pelo problema e que veio a cair. Então acho que é importante a gente fazer essa distinção, que existem pessoas que elas deliberadamente decidiram que não querem mais. E a gente não é babá de ninguém. A gente não, se o próprio Jesus vai dizer que ele está à porta e bate, se alguém ouvir a voz, vai abrir. Então muitas vezes das famílias a gente tem uma cobrança, pastor, o senhor precisa dar um jeito no meu filho. Seu filho quer ter jeito? Se ele é um caído, se ele é alguém, poxa, aqui as circunstâncias envolveram, o cara tropeçou, todos nós estamos sujeitos a isso, a gente precisa fazer de tudo, a gente precisa parar o que está fazendo, a gente precisa ir atrás, a gente precisa resgatar, a gente precisa investir tempo, dinheiro e energia, como é aquele caso. Mas tem gente que deliberadamente decidiu que não quer. E aí o que a gente pode fazer é o seguinte, cara, preparar a casa, orar para que quando esse cara voltar a gente esteja pronto para recebê-lo da melhor maneira possível. Gente, esse foi o Vem Pra Mesa de hoje. Para você que é líder, para você que é jovem, então deixa seu like, curte, compartilha, envia para a sua liderança lá, envia para os jovens lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, compartilha lá na página do seu Facebook. Então é isso aí, beleza? Vem pra mesa!